plenário da Câmara aprovou uma ajuda financeira da União para estados, Distrito Federal e municípios como forma de compensar a queda na arrecadação do ICMS e do ISS decorrente da crise do novo coronavírus. No Câmara Debate, que começa agora, eu recebo 2 parlamentares que têm visões diferentes em relação à proposta. Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e Afonso Florense, do PT da Bahia. Senhores, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate de um tema tão polêmico, que está mobilizando tanta atenção, tanto da parte do Executivo quanto do Legislativo. Deputado Felício Laterça, eu começo pelo senhor, que é do PSL. Qual é a principal preocupação do governo em relação a essa proposta e quais seriam as alternativas de ajuda a estados, municípios e Distrito Federal em função da queda prevista na arrecadação? Muito bem. O governo nunca se furtou a apoiar financeiramente os estados e municípios. O que se pretende, né, é não apenas colocar recursos, mas também ajudar e pôr em prática um conjunto de medidas estruturantes que garantam a sustentabilidade das finanças públicas. Teve certa feita, um técnico do Tesouro Britânico tinha dito, numa visita ao Brasil, não desperdice uma crise. E, na verdade, eu acho que nós estamos desperdiçando. O Plano Mansueto, ele foi completamente desfigurado. Na verdade, houveram tratativas, né, várias substitutivos, e acabou por votar um substitutivo que previa socorro aos estados e municípios. Entendemos que precisamos, de fato, em razão da grave crise de saúde pública, socorrer estados e municípios. Mas, por outro lado, é preciso ter freios e contrapesos. Não dá para soltar o carro na ladeira. E isso que vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Falta aos estados e municípios o controle. Ninguém quer fazer medida impopular. Muitas vezes o remédio é amargo, mas ele cura. Então, acho que nesse período, como o próprio governo federal, em razão da aprovação também pelo Congresso Nacional da ocorrência de calamidade pública, nós pudemos, né, liberar o governo, por exemplo, de cumprir meta fiscal. O mesmo deve valer para estados e municípios. Mas, por outro lado, tem que haver o ajuste desses governos. Essa é uma medida inicial que a gente entende, é uma fala inicial, para deixar o colega falar e alimentarmos o debate. Deputado Afonso Florense, o Plano Mansueto, ele chegou ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ainda em 2019. E antes de estourar toda essa confusão do coronavírus, ele estava praticamente pronto, existia uma forte tendência dele ir a plenário. Na sua opinião, aconteceu isso que o deputado Felício Laterça comenta, de que houve a desfiguração, e qual seria a alternativa? O fato é que hoje está em curso uma expansão de uma pandemia, de um vírus chamado Covid-19, para a qual não há nem vacina, nem remédio. O atendimento da população brasileira na saúde é feita, em grande maioria, por estados e municípios. O governo federal coordena as ações através do Ministério, mas a atenção básica, a média e a alta complexidade da grande maioria da população é feita por estados e municípios. A pandemia, não tendo remédio, só pode ser contida por isolamento. O isolamento social trouxe uma enorme recessão. A estimativa é de perda de arrecadação dos tributos de estados e municípios, ICMS e ISS, da ordem de entre 30% e 40%. Entretanto, os municípios e os estados estão implantando hospitais de campanha para atender os pacientes do Covid, estão tendo que reestruturar sua rede enquanto esses hospitais não ficam prontos para essa emergência. Eles precisam continuar a atender as outras demandas da saúde. A atenção básica, agentes comunitários, unidades básicas de saúde, pós-saúde da família, estão priorizando essa ação. Os hospitais, os
hospitais mantidos por municípios como pelos governos estaduais, também fazendo essa conversão. Então, eles têm mais gastos, só que eles vão ter 30%, 40% de perda de arrecadação. Então, o que nós estamos fazendo com o PLP 149 transformado, aprovado no Senado, aprovado na Câmara, é guardando o ajuste fiscal para depois da guerra e usando os instrumentos que aprovados pelo Congresso Nacional. O governo federal não precisa se submeter à regra de ouro, que na Constituição diz que não pode pegar empréstimo para pagar custeio. Agora pode, se for necessário. O governo federal pode não é obrigado a preencher os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo federal pode, com o Banco Central, operar em várias ações que até agora não era permitido, só bancos privados. Uhum. O governo federal pode emitir papel moeda. Então, o governo federal está com instrumentos de guerra. O Estado brasileiro é maiúsculo, não é o Estado subnacional. O Estado brasileiro dispõe do governo federal para fazer gasto para salvar vidas, emergencialmente, numa guerra contra o Covid. Por isso, então, repor o ICMS e o ISS não tem nada a ver com ajuste fiscal. Ajuste fiscal fica para depois da guerra. Deputado Felício Laterça, a gente pensando em alternativas, para quem nos assiste entender, o que foi aprovado na Câmara, ainda vai passar pelo Senado, pode ser aprovado, modificado, até mesmo rejeitado, é uma proposta de ser apurado entre abril e setembro deste ano o ICMS e o ISS comparado com o mesmo período do ano passado e essa diferença ser reposta pela União, pelo governo federal, durante esse período de 6 meses. É claro que a perda na arrecadação de estados e municípios vai além disso, porque parte do que seria arrecadação da União também é repassado para estados e municípios. Então, eles vão sentir uma perda ainda maior, algo que vai além de ICMS e ISS. Na sua visão, qual seria a alternativa? O que o governo pretende propor no Senado como alternativa ao que foi aprovado na Câmara? Foi falado pelo colega a questão da não observância da regra de ouro. Eu disse inicialmente das questões que a gente precisa socorrer, de fato, estados e municípios. A gente precisa tratar essa questão de saúde pública. Isso aí eu acho que ninguém foge a essa regra. A gente sabe que estados e municípios, muitos, inclusive, já estão quebrados. Eu sou do estado do Rio, então eu falo de cátedra. Eu sei os problemas do meu estado. O estado enfrenta problemas há anos. Os estados todos, desde o Plano Real, eles jogavam com um imposto, chamado imposto inflacionário, né? Ou seja, eu tenho 30 anos de serviço público, né? Fui policial civil no meu estado, fui oficial de justiça no meu estado e delegado de polícia federal, atualmente licenciado para exercer o mandato. E aí é preciso lembrar o seguinte, eu já tive atraso do meu pagamento de um mês por 30 dias, porque o estado jogava no overnight. O deputado também deve ser meu contemporâneo em termos de idade. Eu também sou dessa época. Pois é, então vocês sabem bem o que eu estou falando. Então, na verdade, eles só rolavam, era bola de neve. Nunca enfrentaram o problema de frente, controlando despesa, tomando medidas, por vezes, impopulares. Então, está sempre empurrando a gestão para frente. O que a gente vê aqui, inclusive, no nosso estado? Já houveram governadores que negociaram os royalties futuros. Então, o que se buscava com o Plano Mansueto original era dar responsabilidade. E nós poderíamos fazer essa salvaguarda dentro da própria legislação. Ela estava, de fato, muito ruim, houve um aperfeiçoamento para a votação, mas eu acho que ela foi liberal demais. Eu não tenho dúvidas que, em breve espaço de tempo, né, vamos ter que retomar o Plano Mansueto, na verdade, na sua originalidade, né, que virou, na verdade, um plano maneta, que não se confunda com o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, tá certo? Então, a gente precisa, de fato, começar já a tratar o pós-crise de saúde, porque estados e municípios não vão suportar. Nós temos máquinas ineficientes, máquinas públicas, nós temos máquinas municipais também ineficientes, municípios, vários no Brasil afora, que vivem apenas do fundo de participação. Então, a gente precisa já começar, penso eu,
a discutir essas questões para, de fato, tentar alinhar, porque o problema é nosso, é do Brasil. O Brasil entende União, Estados e municípios. Nós sabemos que sem recurso, a dona do cofre, né, é a União. A gente também sabe disso. Mas a gente também não pode simplesmente deixar que as pessoas vão lá, abram o cofre, retirem sem nenhum compromisso. Deputado Afonso Florenzi, o que a gente tem visto pela imprensa é que o governo cogita duas possibilidades, duas alternativas. Uma, estabelecer um valor fixo per capita, né? Ou seja, considerando todos os brasileiros de todos os municípios, todos os estados, um valor fixo, ou até mesmo um valor inversamente proporcional à riqueza, né, de cada estado e município. Considerando que o senhor é da Bahia, por exemplo, se a gente for comparar a Bahia ou até um estado do Nordeste bem mais pobre, como o Piauí e o Maranhão, com o Rio de Janeiro e São Paulo, essa ideia vai na mesma linha da distribuição do FPE ou do FPM, de certa forma. O senhor acha que seria uma alternativa? Não, mas eu vou explicar por que não. Me permita, Maristela. Por favor. Diferentemente do que disse o deputado Felipe... Felício, desculpe. Há exigências de respeito à prioridade para o Covid. Respondendo à sua pergunta, nós trabalhamos com a tese que deve ser a recomposição da receita de ICMS frustrada. Se for mais, não é o critério do FPM, se for mais para um estado do que para outro, é em função da perda de arrecadação. Agora vejam o parágrafo 3º do artigo 3º do texto aprovado na Câmara. Fica vedado o aumento de despesas não diretamente relacionadas ao combate dos efeitos da calamidade de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo. Então, nós estamos trabalhando com a tese de ressarcir, recompensar receitas perdidas, porque os municípios e os estados têm que cuidar da saúde das pessoas. Outra coisa é a proposta de privatizações, de corte de salário, de teto de gasto que está no Mansueto. Essa obsessão de Guedes e Bolsonaro e Mansueto de aprovar ajuste fiscal na guerra, isso aí é que é o carro ladeira abaixo, atropelando o povo. Já não basta o governo Bolsonaro atrasar medidas necessárias, o presidente querer derrubar o ministro da Saúde, que é médico, e quer fazer o isolamento social, as medidas no atendimento da população carente serem tardias e insuficientes, o governo queria pagar só R$200 para os informais, a proposta da oposição e do PT era 1.045, aprovou 500, no último momento, é verdade, o líder do governo aceitou, encaminhou no plenário 600, até hoje se exige coisa, podia ser uma medida provisória, demorou. Agora, o que nós estamos aprovando é garantir que os municípios e os estados gastem o necessário para salvar a vida de pessoas. E o critério utilizado é o ICMS ou o ISS perdido. E reconheço, inclusive, o deputado Pedro Paulo, que é de um partido diferente do meu, ele ampliou de 3 para 6 meses a recomposição das receitas. Eu considero que o que está nesse texto é a medida emergencial necessária com base na arrecadação do ano passado. É isso, Maristela. Deputado, 15 segundos, porque o nosso tempo está esgotado. O senhor acha que, passada essa chuva, é viável a Câmara dos Deputados voltar a discutir o plano Mansueto na origem, da forma como ele era, com exigência de privatizações, de redução de despesa com servidores públicos? Rapidinho. Meu colega vai voltar, nossa posição é contrária a essa solução para o Estado brasileiro. Tem que rodar a economia, aumentar a renda, aumentar o consumo, aumentar a arrecadação. Nós estamos vendo agora, na hora da emergência da guerra, o povo precisa de SUS, de universidade pública, de Estado funcionando, de polícia. Por isso, eu sou contra o plano Mansueto. Tem outra solução. Deputado Felício Latessa, o senhor acha que é possível, passada a chuva, voltar a falar sobre o plano Mansueto da forma como ele foi pensado originalmente?
Vamos lá. Não acho só possível, como acho necessário. A forma que o deputado Afonso falou, Maristela, não é bem assim. O Plano Mansueto, o PLP, é de 2019. Sim. Então, isso não foi pensado esse ano. Então, isso é muito importante frisar isso. É óbvio, no momento de crise, quer resolver? Não. Isso foi pensado no ano passado e, na verdade, o Congresso Nacional não fez o seu dever de casa, né? Inicialmente na Câmara dos Deputados. Um plano importante. Eu acho que o Parlamento ele tem o dever, e pela sua formação, né, e pela sua competência de legislar, ele aperfeiçoa todo e qualquer projeto. O projeto merece ajuste, merece o debate. E a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fazem isso. Nós sabemos que tem estados que estão, né, são ricos. Eu vou citar o estado, meu vizinho, estado vizinho, que é o estado do Espírito Santo. Aliás, vizinho nosso, viu, deputado Afonso? Vizinho da Bahia e vizinho aqui do Rio de Janeiro. É o único estado que tomou medidas amargas e tem a nota A. Então, a gente precisa fazer o dever de casa. A gente sabe que o Estado agora precisa agir, e eu sou muito favorável a isso, o apoio ao servidor público, apoio àqueles que estão no combate, que estão à frente desse grave problema, mas a gente não pode abrir mão de rigor. E economia a gente aprende em casa. Eu aprendi desde cedo a fazer economia doméstica. E nós temos que fazer uma economia para o Brasil inteiro agora. Ok. No programa de hoje, nós conversamos sobre a ajuda financeira a estados e municípios nesse momento de crise do novo coronavírus. Eu agradeço aos 2 deputados que estiveram comigo nesse debate e convido você a continuar nos acompanhando, porque esse assunto continua na pauta do Congresso Nacional, está agora no Senado Federal, pode ser que volte para a Câmara, pode ser que não, e a gente está ligado, e se for o caso, a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do Câmara Debate. Até lá!